Boa noite, caros companheiros, amigos espíritas e simpatizantes da doutrina que acompanham a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos iniciar com o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Lembramos que o programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. E vamos iniciando mais um programa que hoje abordará o tema Relações Luminosas conosco e com Deus. E como que está a nossa relação com Deus? A nossa relação consigo? Como é que está a nossa relação com o próximo? E hoje nós vamos iniciar falando sobre a aceitação de si mesmo através do auto-amor, que é o primeiro, é o mais fundamental passo para a renovação de nós mesmos. É a aceitação, que é um gesto de profunda afetuosidade a si próprio. Então, Jesus falou que precisaríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que nos amamos para podermos amar ao próximo? Para podermos amar a Deus? Quando você acolhe seus monstros interiores, eles se enfraquecem. Quando você os nega, eles se fortalecem. A atitude de honestidade emocional
em reconhecer suas imperfeições, é a porta que se abre para grandes transformações na conduta, nos sentimentos e nos pensamentos. Renovação interior não é anular ou acabar com algo em você, mas educar as más inclinações para que elas se transformem em força, orientação e paz. Nada precisa ser destruído em você, tudo deve ser transformado. Quando não se é educado para gerenciar conflitos internos, assume-se uma postura de inimizade consigo. Essa resistência ao seu lado sombrio faz tudo ficar mais pesado, aumenta o efeito de suas limitações e dificuldades, como se colocasse sobre elas uma lente de aumento. Chama-se de martírio o ato de entrar em conflito com o seu lado sombrio. Renovar-se já é um ato muito difícil e com martírio fica ainda pior. A melhoria só acontece quando você olha com sabedoria e misericórdia as origens de seus equívocos, quando ama sua imperfeição temporária e aprende a transformá-la em luz e rota em sua vida. Somente se for amigo de si mesmo e acolher até seus enganos, é que conseguirá se reerguer e recomeçar por meio do acolhimento amoroso a si próprio. O auto-amor floresce em quem se abraça com ternura, mesmo nos instantes de intensas tempestades no reino do coração. É mais fácil olhar para o dia com olhos de bondade nos instantes de bonança, mas diante da noite escura da alma, é imperioso que os olhos sejam inebriados de amor para iluminar os caminhos no rumo do alívio e da cura. Precisamos aprender a ser gente, a ser humano, a exercer o auto-perdão, a admitir falhas, ciente de que podemos recomeçar sempre e sempre, quantas vezes forem necessárias, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou convivência com o mal. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Se você ainda não conseguiu alcançar a sua meta de ser quem e como gostaria, entenda que isso só será possível com o tempo, com persistência nos novos hábitos e os cuidados com o acolhimento afetuoso e diário a si mesmo. O importante é não passar a vida inteira sem o esforço determinado de mudança espiritual, não importando sua idade ou seus erros. Ninguém veio ao planeta sem o propósito de progresso. Pode ser difícil, mas não é impossível realizar sua transformação pessoal. Comece a qualquer tempo. Isso é o que define o seu futuro. O auto-perdão é a estratégia inicial
o ponto de partida. É a sua amorosidade dirigida a quem você é, incluindo seus limites e imperfeições. E com ele, você para de brigar com sua sombra interior, com aquele seu lado que o incomoda e do qual você não gosta. Ele lhe permite parar de viver de acordo com o que os outros pensam. Se tiver coragem de realizar um encontro afetuoso com essa sua parte sombria, iniciará um novo ciclo em sua vida. Fazer as pazes com o que considera o pior em você é fundamental para alcançar novas posturas e ser alguém melhor. Negar ou tentar destruir essa parte é infernizar sua existência e não progredir. Portanto, para ser alguém melhor, o primeiro passo é abraçar a si mesmo, olhar-se com bondade e aprender a gostar de si como é de verdade. A melhoria só surge depois disso. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Você já notou que quando alguma coisa de ruim acontece com a gente, há uma tendência das pessoas a se permitirem entristecer, ficar deprimidas, chateadas, chorosas? Sim, é compreensível. Mas você sabe que nenhuma dessas reações vai mudar aquele fato. Aquilo que fez você se sentir assim continuará a existir. E a tristeza não vai melhorá-lo. O abatimento não vai transformar o fato consumado. A nossa atitude deprimida ou depressiva não resolverá o desemprego, a doença constatada, a perda afetiva. Não, isto é um fato. Agora, quando nós entendemos o porquê estamos no mundo, o porquê Deus permitiu que nós passássemos por essas experiências, é para que nós nos recordemos do seguinte: mesmo num hospital, você está internado, você foi operado ou está aguardando a operação, mesmo no hospital você pode fazer alguém feliz do seu lado. Mesmo que você tenha problemas, você é capaz de dar esperança a uma pessoa. Mesmo que você esteja coberto de obstáculos em termos afetivos, emocionais, profissionais, você ainda pode ter uma boa palavra, um sorriso no rosto. Porque os compêndios médicos, todas as pesquisas que já foram feitas, nunca conseguiram provar, nunca, não tem um caso em que tristeza tenha curado doença. Nunca a tristeza resolveu a enfermidade. Mas está assim de casos comprovados em que a alegria, o otimismo, a mente aberta e elevada foram fundamentais para que a pessoa encontrasse a melhora. Isso. Então, o que os espíritos nos pedem não é que nós sejamos aqueles imbecilóides, gaiatos que ficam rindo de tudo. Não, mas é que nós tenhamos pé no chão, consciência clara de que se há um problema, não é a tristeza, não é o mau humor, não é o nervosismo que vai resolvê-lo. Isso só vai piorar o nosso estado de saúde. Só vai piorar a nossa vibração e só vamos atrair vibrações ruins para nós. A única forma de cooperarmos na solução da dificuldade é termos o pensamento nobre, o pensamento elevado, a alegria no pensamento, a vontade de fazer o bem. E isto esculpe o seu espírito, isto esculpe
aqueles que estão à sua volta, isso esculpe o panorama do seu trajeto. Por quê? Porque você não está preso aos espinhos que estão rasgando a sua roupa. Você está olhando o horizonte, a montanha para onde você vai. E é tão lindo quando a gente vai se aproximando, não é mesmo? Então pense, a alegria é remédio e a tristeza é veneno. O que você prefere para enfrentar as dificuldades de cada dia? Esta é a forma pela qual o amor de Deus se comunica aos seus filhos. Quando você sente este amor vibrar em você, não importa se você não tem religião, não importa qual seja a sua religião, este amor verdadeiro faz você um ponto de apoio da divindade para melhorar o mundo. E quando você é enfermeiro dos outros, puxa vida, quantos não estarão cuidando do seu problema, mesmo que você não peça? Pense nisso. Você é agente da divindade no mundo. Não se deixe abater pelos problemas. Lute para que os outros possam solucionar os seus. E você enfrentará com galhardia os obstáculos. Semente de luz é isto. Não é ficar olhando a luz dos outros. É você nascer e iluminar a sua volta. Esta é a mensagem de hoje. Muita paz. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador. Psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz. Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo. E Programa Espírita Luz e Fraternidade.
E para você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Estabelecendo Relações Luminosas conosco e com Deus. Vamos agora com o segundo bloco com a nossa irmã Shirley, falando sobre autoconhecimento. Conhecer as realidades da sua vida interior o levará ao autoconhecimento, mas somente a mudança de hábitos com vontade firme e perseverante o levará a uma autotransformação. Existe uma grande distância entre se conhecer e se transformar. No autoconhecimento, você identifica o caminho para uma melhoria pessoal. Na autotransformação, algo mais trabalhoso, você sente a necessidade de se esforçar para aplicar e desenvolver aquilo que aprendeu. Quando você não usa o seu autoconhecimento para ser alguém melhor, ele pode se tornar fonte de cobrança e culpa. Para que uma efetiva renovação possa se concretizar, é necessário fazer a travessia entre esses dois pontos, através da ponte do auto-amor. Saber muito sobre si, examinar suas imperfeições e sondar as suas necessidades mais profundas, sem aplicar acolhimento amoroso, pode redundar em conflitos tormentosos. Essa postura se chama autoquestionamento, uma atitude de duvidar do seu valor pessoal e de sua capacidade transformadora, algo que o distancia ainda mais do seu progresso na transformação pessoal, de sua paz, gerando dores emocionais severas. É a dor do martírio. Todo crescimento implica dor. A dor é o crescimento. E essa dor do crescimento é necessária e impulsionadora. O martírio, porém, é a dor adicional, fruto da ausência de habilidades no gerenciamento da sua vida emocional e psíquica. Essa ponte da ação de se amar é a atitude de entender o que precisa ser mudado em você, acolhendo-se com um imenso amor, com paciência e com bom senso, para alcançar as suas metas renovadoras. No autoconhecimento, você vai descobrindo a si próprio, na sua mais profunda realidade. E se não houver um devido cuidado, você passa a se questionar e começa a desacreditar de si mesmo, a partir do que descobre a seu respeito. Esse posicionamento é arrasador. Você se conhecer ilumina o seu entendimento, mas somente as atitudes de afeto, com suas sombras e limitações, motivam a sua renovação para o bem e para a luz. Estudemos as atitudes de amorosidade de Jesus diante das difíceis questões internas dos seus discípulos quando se deparam com a preocupação de quem seria o melhor dentre eles. Jesus, um educador emocional por excelência, faz uma radiografia da vida mental das pessoas presentes naquele acontecimento chamado o menino para si. Naquela hora, eles pensavam segundo suas emoções egocêntricas, discutindo quem era o maior reino dos céus, deslocando o pensamento para ideias de grandeza, com bases no que sentiam em seus corações. O pensamento de importância pessoal resulta no sentimento de orgulho. Jesus coloca o menino como exemplo a ser seguido. A criança de coração puro tem como centro da sua vida psicológica
um pensamento de desprendimento do ego, não possuindo uma percepção superdimensionada de si mesmo. O autoconhecimento é o caminho para identificar as percepções ilusórias dos seus pensamentos. O autoamor é o alimento que fortalece na aquisição de uma noção precisa da sua verdadeira realidade. Somente com uma análise contínua e perseverante, envolvido em sadia afeição, você encontrará caminhos que o levarão ao menino que dorme nas profundezas da sua alma, podendo resgatar a sua condição de pureza e liberdade perante a vida. Uma relação de autoamor é a base de relacionamentos sadios e duradouros. Que Jesus nos ajude. Não se importe. Uma pessoa disse que não gosta de você. Não se importe com isso. Alguém desferiu ofensas e agressões graves a ti. Não dê valor a isso. Alguém fez fofocas a teu respeito, proferiu calúnias e te difamou em público. Não dê atenção a isso. Alguém te maltratou, humilhou, traiu e rejeitou. Não se importe, não dê atenção, não dê valor. Você perdeu o emprego, seu casamento terminou e você caiu em depressão. Não se deixe abater, não se importe, não dê valor a nada disso. Há uma máxima na vida que diz assim: quanto mais valor damos a um problema, maior ele se parece. Quanto mais nos importamos com alguma coisa, mais poder ela rouba de nós. Quanto mais atenção conferimos a algo negativo, mais nos tornamos apequenados, desvitalizados, diminuídos, fracos, encolhidos, limitados e incapazes. Por outro lado, mais o conflito, problema, sintoma ou bloqueio parece colossal, gigantesco, poderoso e devorador. Por isso, não se importe com as pequenezas desse mundo. Não dê atenção e nem força para os conflitos. Não se importe em ganhar ou perder, em fazer ou não fazer, em conseguir ou não conseguir. Nada disso vale tua paz interior. Quanto mais você se importa, mais aprisionado você está e mais você sofre. Quanto mais você se importa e se envolve com o problema, menos você consegue ver tudo com clareza. Quanto menos você se importa, mais desligado você está do mal. Logo, mais imparcial você se encontra e melhor pode agir adequadamente sobre ele. Uma pessoa que não dá tanta importância ao que lhe ocorre, deixa tudo passar. As coisas ruins vêm e vão. A tristeza chega e depois vai embora. Todo sofrimento passa por nós, mas não fica dentro de nós. Quando damos demasiado valor, tudo que vem acaba ficando em nosso interior. Permanece preso, retido e mal digerido. Ficamos remoendo aquilo, processando, relembrando, e isso nos cria mais e mais problemas, mais e mais mal-estar, mais e mais infelicidade. Mas quando não damos valor às coisas pequenas desse mundo, passamos a sentir uma paz e uma liberdade espiritual impossível de ser descrita em palavras. Assim como ninguém pode te fazer maior ou menor do que você já é. Somente nós podemos dar uma dimensão maior ou menor ao nosso problema. Por isso, siga essa máxima da vida. Repita sempre esse mantra: não me importo, não dou valor,
não dou atenção indevida e não entrego meu poder. O sábio não se importa com o passageiro, com a natureza ilusória desse mundo. Ele não dá importância a nada que é efêmero e, por isso, não sofre, não se diminui, não se enfraquece e não se perde nas banalidades das quimeras mundanas. Quanto mais medo você tiver dos seus monstros internos, dos seus demônios, maior eles serão para você. Mais espaço ocuparão em sua vida. Mais te roubarão energia e mais ainda te farão sofrer. Pare de dar valor ao que não tem valor. Pare de se importar com o que não se deve se importar. Não se importe. Fique em paz e permita que a vida flua livremente em ti. Hugo Lapa. Minha paz vem deste mundo tão secreto e profundo onde tu estás. Vem da estrela que eu não vejo, vem do imenso desejo de estar em paz. Vem do instante de ternura que só tu me dás. Vem de dentro de mim mesmo, onde eu busco a paz. Minha paz vem deste mundo tão secreto e profundo onde tu estás. Vem da estrela que eu não vejo, vem do imenso desejo de estar em paz.
Para você que está sintonizado na Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje aborda o tema Estabelecendo relações luminosas conosco e com Deus. Vamos agora com a leitura da mensagem de Vanderlei de Oliveira, Mudando o Padrão Mental diante da Maledicência. Sabe aquela pessoa que chega pra você e diz assim: fulano não está nada bem. Cada vez mais ele segue por um caminho tortuoso. Não dê ouvidos a essa colocação. Quem tem tanta convicção a respeito dos outros, raramente está fazendo isso por um motivo nobre. Quase sempre essa frase desfavorável sai de bocas que querem rebaixar quem eles dizem que não está nada bem. E pode ser dita por alguém que também não gosta da pessoa que tenta rebaixar. Essa atitude é típica de maledicentes e imaturos. Mantenha sua faixa mental sintonizada no bem e responda assim: se ele está tão mal quanto você diz, eu quero ser o primeiro a estender a mão e meu coração para ele. O que acha que nós podemos fazer? Pessoas justas e de bom coração, quando veem alguém adotando comportamentos tortuosos, tem sempre uma palavra do bem e uma mão estendida. Vamos lá ajudá-lo? Se ele estiver realmente passando por momentos difíceis e infelizes, eu acredito no poder de suas qualidades. Ele vai aprender com essa situação e sair-se melhor lá na frente. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Lara, 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 lara. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo,
de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Estabelecendo Relações Luminosas conosco e com Deus. Vamos agora anunciar os horários das atividades no Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado à Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas. E a evangelização infantil tem o seu horário durante as palestras de segundas e quartas-feiras, às 20 horas. E vamos ouvir uma entrevista com Haroldo Dutra Dias, falando sobre a nossa conexão com Deus. Sua relação com Deus determina todas as suas outras relações. Vou dar um exemplo. Se a sua relação com Deus é de um súdito perante um soberano, as suas relações com os outros serão de dominação. Não vou citar nomes, cada um faça seus raciocínios aí. Se a sua relação com Deus está matizada, está colorida pela sensação de eu sou a vítima, Ele está me punindo e me castigando, as suas relações todas, elas serão coloridas pelo vitimismo. Está complicando, né? Que monoteísmo complicado, né? E a gente achou que era só acreditar em Deus, né? Então, seu casamento, suas relações afetivas, as relações com seus irmãos, com seus sogros, suas relações no trabalho, suas relações na casa espírita, no movimento espírita, são determinadas pelo tipo de relacionamento que você mantém com Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Está na carta aos Romanos. Então isso significa que se você não se sente amado e aceito incondicionalmente por Deus, você vai partir para todos os seus relacionamentos em desvantagem, buscando nos outros o preenchimento de lacunas em você. Portanto, relações coloridas pela dependência. E a dependência é uma coisa linda, de rica. Porque assim, tem relações de dependência que é tão curioso, que é assim, um tem necessidade do aplauso e o outro tem necessidade de aplaudir. E aí junta. Tem outras que é curiosa, é assim, um tem necessidade de ser criticado e o outro tem necessidade de criticar. E aí eles se juntam. E fica aquela coisa que você senta assim para almoçar e vê os dois.
Um o tempo todo criticando e o outro o tempo todo adorando ser criticado. Porque por mais que nos pareça mórbido, é um mecanismo de alimentação de uma falha na sua relação básica, que é a relação com Deus. Então, se a pessoa pergunta assim, o Espiritismo é uma religião? Eu falo, você tem 40 minutos? Você tem 40 minutos? Abri aqui Romanos 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé, porque ele vai dizer assim, como que você se torna um justo? Os hebreus acreditavam que eram fazendo coisas. Fazendo coisas. Não, eu sou um justo porque eu fundei uma creche. Eu sou um justo porque eu observo as festas religiosas. E ele vai dizer, não, isso é consequência. Isso é consequência. O justo, ele se torna um justo, ser justificado é ser declarado justo, né? É você receber um certificado lá, ISO 9002, justo. É isso. Pela fidelidade. Você só se torna justo quando você se posiciona adequadamente na sua relação com Deus. Ai, Haroldo, está muito abstrato isso. Então eu vou dar um exemplo concreto, fica mais gostoso. Certa vez perguntaram a um sábio assim, por que você ora? Por que você ora a Deus? Para que você faz oração, que você faz algum pedido a Deus? Deus já sabe tudo. Então ele já sabe o que você precisa, ele já sabe o que você não precisa, que você está fazendo charme, ele sabe o que você está pedindo que vai te prejudicar, ele sabe como você vai se desenvolver. Você vai pedir para ele para quê? Para que orar? Aí o sábio respondeu assim, a oração é a máxima expressão do desejo e da aspiração. Foi lá na lei de adoração. Foi lá na lei de adoração. Portanto, quando nós oramos, nós não estamos ensinando a Deus o que Ele já sabe. Nós estamos educando o desejo. Como assim? Pai, me tira dessa aprovação, por favor. E aí, ele te tira. Aí você fala, gente do céu, não é que acabou? A oração fez efeito. Aí vem outra aprovação. Pai, me tira dessa aprovação, igual o Senhor me tirou da primeira. E aí, não te tira. Então, aqui você começou a estabelecer um relacionamento com Deus. Porque não adianta fazer chantagem com Ele. Com isso, quando seus pedidos são atendidos e quando eles não são atendidos, você sempre é atendido. Por quê? Porque quando você não é atendido,
é porque você não pediu a partir do seu núcleo da sua individualidade. Você pediu a partir dos aspectos superficiais do seu espírito, dos seus desejos. Então, é tanto que tem... eu não sei se foi o Oscar Wilde. Ele reproduziu, mas eu não sei se a frase é originalmente dele. Ele diz assim: você quer desgraçar a vida de uma pessoa, basta que todos os desejos dela se realizem. Porque, pensa comigo, imagina se tudo que você desejava quando tinha 15 anos tivesse se realizado. Deus me livre. Deus me livre, eu queria ser igual ao Michael Jackson. Na época ele era o Michael Jackson, gente. Imagine. Tanta coisa que você já desejou. Tanta coisa que você já quis fazer. Tanta coisa que você já quis mudar. Então, nessa relação aqui, é um relacionamento. Ele te escuta, te atende. Às vezes congela débito, às vezes parcela débito, às vezes suspende, às vezes não. Então é uma relação, porque quando ele responde, ele está educando seu desejo. Por quê? Porque evolução espiritual é saber desejar. Ou saber o que deseja. Ter a dimensão do que deseja, daquilo que aspira. Olá, meu amigo. Eu sei que talvez você esteja aí do outro lado dessa tela, olhando para mim, me ouvindo e passando uma situação muito difícil, extremamente traumática, algum problema que você considera insolúvel, insuperável. E talvez, acreditando que você é o único, ou acreditando que você não tem força, e que você está desamparado, esteja passando pela sua cabeça abandonar a vida, sair da luta pela porta do suicídio. Eu só gostaria de te dizer duas coisas. A primeira delas, você não vai morrer. Você pode destruir seu corpo, mas não sua vida. Você vai continuar vivo. Isso significa um estímulo para que você fique. Porque o que tem que passar não é a vida que você está levando, é o problema que você está vivendo. E ele vai passar. Ele vai passar. Segundo, você não está sozinho. Nós estamos numa jornada, você e eu. O problema que você está vivendo, eu posso estar vivendo também, ou eu posso já ter vivido. É por isso que a gente caminha junto. Então tem milhares de pessoas vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Você já pensou em olhar para o lado? Porque talvez você esteja olhando só para você. Já pensou em olhar para o lado? Nós estamos juntos. Essa não é uma caminhada individual. Essa é uma peregrinação, amigo, coletiva. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, olha para o lado. Ouça. Procure ajuda. Procure ouvir alguém. Depois de ouvir alguém que já passou pelo problema que você está passando, você vai ver a força que você vai ter
você vai ver o poder da solidariedade, o poder de ter um coração ao lado do seu. Então abra os olhos, pensa nisso, não abandona a caminhada. Tem certas coisas que a gente aceita e segue adiante. Tem outras que a gente muda. Eu não sei do seu problema. Não sei se ele pode ser mudado ou se você simplesmente tem que aceitar. Mas uma coisa eu sei. Você pode erguer a cabeça, você pode olhar para o lado, você pode dar a mão para a gente, para mim, para todos que estão ao seu lado e continuar vivendo. Porque nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que vai chegando ao seu final. E vamos anunciar o material utilizado no programa de hoje, que foram os livros 7 Caminhos para o Alto Amor, de Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Pai João de Angola, Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas, de Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Hermâncio Dufour, e os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, Sérgio Santos, Antônio Miletio e Mensagens de Haroldo Dutra Dias. Agradecemos a todos pela audiência e convidamos você, amigo ouvinte, a estarmos juntos novamente aos domingos, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo. E finalizando com aquela frase tão esperançosa de Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tenhamos todos um bom final de domingo e uma ótima semana. E que assim seja. Por um minuto apenas, distribui alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas, abre teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Dispõe de tuas vestes, agasalhando os luz. Por um minuto apenas, em nome de Jesus. Por um minuto apenas, fala a palavra boa, que esclarece, ilumina, encoraja, abençoa. Por um minuto apenas, sem pensar em revide, ante qualquer ofensa,
perdoa quem te agride. Se te sentes cansado nesta estrada distante,